Don't to talk, don't to talk. Getting late, simple, never stops. Don't to talk, don't to talk. Come and hear the creators talk. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Don Ranger Talks. Hoje nós temos um animador brasileiro conosco chamado Murilo. Ele vai explicar mais sobre si. Boa noite, né? Boa noite, eu não sei, né? Depende da hora que você tá vendo esse vídeo, mas eu sou o Murilo. Boa noite. Eu trabalho com animação, né? Eu sou animador, sou professor de animação. Eu trabalho com isso já desde 2019. Eu me formei em animação em 2019, né? Que foi quando eu comecei a trabalhar. Eu fiz um curso de 2 anos, que é o mesmo curso hoje em dia onde eu dou aula, que é uma coisa que eu gosto bastante. E eu trabalhei já em bastante coisa, né? Eu comecei ali como ilustrador na parte de arte geral, mas depois entrei como animação. E hoje em dia o meu foco é trabalhar em séries animadas, né? Na maior parte em cutout, né? Que trabalha com riggings, que são os personagens, os bonequinhos digitais 2D. E é isso. Hoje em dia eu tô também tentando trabalhar aí nessa parte de divulgação, comentar, né? De ser meio influencer de animação, falar sobre animação, trazer esse assunto pra internet que eu acho bem bacana. E aí tô aqui pra conversar com vocês hoje. Ok, nós já chegamos de conversar ontem, compartilhei um pouco a ideia do Don Ranger com o Sr. Murilo. Uma das primeiras perguntas que eu gostaria de fazer é como é que lidas com o aspecto econômico e artístico da animação? Nesse caso, sabemos que muita gente trabalha com isso, vive disso, mas também tem um lado artístico. A arte precisa do seu tempo, então como lidar com os deadlines e ao mesmo tempo sem perder o lado artístico? Isso é bem difícil. Isso é bem difícil mesmo, porque quando você começa a trabalhar, né? Trabalhar para o cliente, trabalhar para um estúdio, acaba virando trabalho na maior parte das vezes, né? Então, meio que você tá só trabalhando ali, por mais que seja algo bonito, por mais que seja algo criativo, às vezes você acaba entrando na rotina de trabalho, né? Como você entraria em qualquer outro. Qualquer outro trabalho não tem muita diferença, né? Então, vai muito do ânimo que você tem com o projeto. Às vezes você acaba gostando mais do projeto, ou às vezes você não se conecta tanto com aquele projeto e acaba ficando mais maçante, né? Porque trabalhar é meio cansativo, trabalhar é assim que funciona a vida, né? A gente tem que trabalhar, pagar as contas, tem que trabalhar para pagar as contas, né? E mesmo na animação, às vezes você acaba levando aquele projeto pro lado muito profissional, tipo, é trabalho, eu não gosto tanto. E a parte artística fica para quando a gente tem tempo para fazer algo pra gente, ou tem tempo para estudar, rever algum conceito de uma maneira nova, ou às vezes você tá num projeto menor, né? Eu tento às vezes participar de projetos menores, às vezes nem sempre são remunerados, a gente tem essas anima jams que acontecem na internet, né? Onde tem tipo, uma semana, 2 semanas para produzir um curta aí, às vezes até tem premiação, ou é mais pelo movimento da galera. Lá na faculdade mesmo a gente tenta promover esse tipo de evento, né? Alguns são promovidos, né? São criados pelos alunos mesmo, porque os alunos geralmente são quem tem mais tempo e tá ali no ânimo de aprender. Eles criam os projetos para participar, né? E eu acho que é isso. Então tem esse lado, tem o lado profissional que tem que pagar as contas, tem que trabalhar, e tem o lado artístico. Eu acho que vai de cada um ali lidar com essa batalha de tentar não esquecer completamente que o que a gente faz é arte e é uma coisa legal e é bonita. Obrigado. Tinhas descrito até como que era uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual com certeza. Certo. A próxima pergunta é mais para mostrar ao pessoal que nós todos, independentemente dos nossos níveis, temos alguma outra dificuldade. Então, tendo em conta os 12 princípios de animação, eu tinha perguntado qual era o mais difícil ou o que mais custou para aprender, e o respondido que era o timing. Então, se podia explicar mais uma vez por que é o timing Sim, especificamente, é e não os o outros 11.
Né? Como se os outros 11 fossem muito mais fáceis, né? Mas não, todos eles têm uma certa dificuldade. E alguns são mais técnicos, outros são um pouco mais fáceis de entender, né? Tem um que, por exemplo, que eu não comentei, que é, por exemplo, o desenho volumétrico, né? Que é difícil também porque você precisa desenhar, mas é fácil de entender, né? Tipo, Solid Drawing. Solid Drawing é Solid Drawing, você tem que desenhar bem, beleza. A parte difícil é estudar todo dia para desenhar bem. Agora o timing eu achava complicado porque era difícil de entender o que era o timing, né? Muitos alunos falam, pá, mas o que é o timing? Como eu entendo o timing? Como eu sei em que frame colocar, né? E eu acho que é isso, o timing é que nem tudo que, como eu havia dito, né? Na comédia tem timing, no terror tem timing, a gente precisa ter essa noção de onde coloca certas coisas, o tempo, quanto tempo leva uma ação. E isso é só com prática, né? Então eu tô desde 2019, né, trabalhando nisso e até hoje o meu timing tá em constante evolução, vai melhorando. É, a minha noção de timing, ela tá sempre melhorando e vai estar sempre melhorando. O que é hoje é muito menos do que o que vai ser daqui 10 anos. Daqui 10 anos vai ser bem diferente, né? Também tem uma questão de estilo. Timing não é só necessariamente o tempo, a gente também tem aquela questão dos frames, né? Quantos frames leva uma ação, não só em relação a tempo, mas em relação a desenhos. Quantos desenhos eu preciso fazer dentro de 1 segundo para levantar minha mão? Mesmo que seja. Tem estilos que vão levar 2 desenhos, 3 desenhos, 4 desenhos. Pode levar até 24 desenhos, né? Que a gente trabalha em 24 frames por segundo. Então, de 1 a 24 desenhos, quantos eu uso para fazer essa ação? Né? Tem muito disso, de você desenvolver o seu próprio estilo para deixar bonita a sua animação ou se adequar ao projeto que você está trabalhando. Por isso que eu acho que o timing é o mais chatinho de pegar logo de cara. Certo, também as pessoas estão normalmente habituadas com ter coisas já determinadas. Então eles pensam que tem já uma forma certa, que fazer um walk cycle tem de ser 5 frames e Não, na verdade nem é assim, como o senhor já disse. não, é muito. É Cada algo projeto é de um jeito, é loucura, é loucura. Né? Eu lembro que tem uns animadores da Pixar que eles falavam assim: a cada filme novo que a gente entra, né? Principalmente na Disney mais antiga, né? Tipo, na Pixar, você tinha lá Monstros S.A., Os Incríveis, Ratatouille, Carros e Wall-E. Você pega 5 filmes que um é um robô, um é um carro, no outro é um rato, no outro é um super-herói super forte e no outro é um brinquedo. Então, eles falavam que a cada filme a gente tinha que aprender completamente tudo do zero, porque como que eu passei um ano animando um rato? Agora eu tenho que animar um robô, é completamente diferente. Né? Então, tem isso na animação, o que é bem legal, né? Que é bem bacana. complicado. Uma coisa muito interessante é, como animador, né? Conviver com outras pessoas que não são animadores. Então, na tua vida pessoal, como tem sido conviver com pessoas que não são animadores? Quer dizer, eles olham para ti, você está imaginando como é que uma senhora mais velha anda, como é que um bebê fala. Se olhas no espelho e ficas a fazer os gestos, eles falam, mas será que ele está bem? Assim, fazer as referências, né? É bem legal fazer essas referências. E quando você olha para as coisas e tipo, o que acontece? Como é que essa pessoa se movimenta? Quando você começa a olhar desse jeito, o seu nível de animação melhora, né? Quando você consegue estar ali no seu projeto, mas conseguir olhar na vida real, porque a animação é isso, é tentar pegar o que está na vida real e transportar para o desenho, né? Por mais que seja muito exagerado, muito cartunesco, a gente quer que tenha aquele fundo de realidade, aquela referência da realidade ali. E a gente só consegue isso olhando, fazendo as referências, gravando as referências, né? Seja do seu pai, chega mal, pai, pô, grava aqui pra mim, faz essa movimentação. A minha esposa, peço pra ela direto, geralmente, né? As posições, tipo assim, putz, como é que é uma mão segurando a outra? Vira pra mim pra eu ver. Ah, obrigado, tá? E aí pode ir lá. E aí, isso é bem legal, né? Essa parte da arte que é o estudar o movimento, né? Estudar a vida humana para conseguir transmitir ela para animação depois é uma coisa muito boa. É difícil de fazer, né? Depende muito de tempo. Eu acho que quando a gente tem mais tempo,
a gente consegue fazer mais isso. E às vezes, dependendo do projeto que eu tô trabalhando, é muito rápido. Eu tenho uma cena, eu tenho que entregar ela hoje ou no fim do dia, então às vezes a gente acaba fazendo algumas coisas muito mais de cabeça. É óbvio que significa que eu já vi a referência disso antes, mas quase sempre é bom ter referência, né? Não dá pra sair inventando. Eu gosto de falar para os meus alunos assim: você sabe sentar numa cadeira, você consegue sentar numa cadeira, mas se você parar pra pensar como que eu sento numa cadeira, sem ter uma cadeira por perto, você vai quebrar muito a cabeça, porque você não sabe exatamente como que você faz aquele movimento. O que que é o movimento Sim, primeiro? Murilo. Os ombros, né? Tem isso. Ok, continuando com as nossas perguntas. ahm, uma das discussões que tem ocorrido muito hoje, tanto no mundo da engenharia, tanto no mundo da animação, é os softwares certos para usar para certas coisas. E conversando isso já com o senhor Lilo, eu tinha dado uma analogia falando das civilizações antigas que não tinham AutoCAD, mas os egípcios conseguiram fazer as pirâmides, Sim. os romanos conseguiram fazer aquelas construções que nos impressionam até hoje. Então, como é que nós devemos olhar para essa confusão toda que eu uso esse software? O Cyril até, inclusive, disse que até com papel higiênico dá para fazer animação frame. Sim, sim. Isso é uma coisa que eu falo muito com os alunos, né? Isso dos softwares é bem legal, né? Porque é uma coisa que eu falo com os alunos. Lá os alunos eles têm essas discussões direto. Né, a gente fala, tem o Toon, tem o Animate, que são os principais ali para animação 2D que a gente usa. Né, mas isso vai acontecer depois entre o Maya e o Blender. Eu sempre digo que assim, isso de software é muito uma questão pessoal, tá? Se você sabe animar bem, você vai animar bem em qualquer um deles. Talvez o que você tenha que fazer é migrar para um software que você não goste, caso você trabalhe num estúdio que não trabalhe com o software que você gosta, né? Às vezes os próprios estúdios vão ter as suas culturas, né? Do mesmo jeito que uma pessoa escolhe o software que ela gosta de trabalhar, o estúdio também vai escolher o software que ele quer fazer as animações dele. Então, às vezes você tá lá no software, acha que vai se manter nele, mas o estúdio quer o outro. E isso não muda muito a qualidade do trabalho. Eu acho que hoje em dia tá começando a chegar num nível que os softwares eles vão se nivelando, eles são muito parecidos. É claro que tem diferenças entre eles, né? Por exemplo, o Toon ele tem esquemas de riggings que o Animate ainda não tem. Mas a gente vê, por exemplo, o Morro, que é um software novo de animação que tem aparecido aí no mercado, se assemelhando um pouco mais ao Toon e talvez dando até uns passos além, né? Então vai muito disso. Se você quer eu gosto de brincar, como você mesmo disse, né? Se for frame a frame, animação frame a frame, que é algo um pouco mais artístico, dá pra fazer até no papel higiênico. Se você consegue desenhar, passar, fazer outro desenho, passar e depois, então tanto faz. Pode ser Toon, pode ser Animate, pode ser Clip Studio, pode ser Photoshop, vai de cada um. Quando você quer automatizar processos, aí sim a gente fica um pouco mais refém do software. E aí o software que tiver melhores ferramentas vai acabar abrangindo um pouco mais do mercado, que na minha opinião, é o que acontece hoje em dia com o Toon, né? Eu trabalho com o Toon desde 2018. Desde 2018 que eu só vejo Toon praticamente. Animate, eu nunca peguei um trabalho de Animate. Acho que talvez por opção minha, né? Porque eu conheço colegas que ainda trabalham, tem estúdios que às vezes focam no Animate, mas eu não. Eu acabei me dedicando ao Toon, fiquei no Toon. Isso é uma dica também. Se você gosta muito de um software, você acaba meio que ficando proeficiente nele. Você fica bom naquilo e aquilo faz parte do seu portfólio, faz parte do seu currículo, né? Trabalhar ali naquele software específico. Nunca é bom saber só uma coisa, né? É sempre bom ter uma noção ampla de tudo para você conseguir mais opções de trabalho, né? Essa é a verdade. Mas essa discussão ela é bem comum mesmo. Qual software é melhor e vai de cada pessoa, na minha opinião. É, cada um pode gostar mais do que achar melhor. Ok, obrigado. Eu tinha feito uma pergunta também que era em relação a será que a animação realmente paga as contas?
como é que o animador, como é que o senhor lidou com isso? Por exemplo, estás no estúdio, estás a pensar nos princípios de animação ou estás a pensar se eu não fazer isso, minha família não come? Como é que isso acontece? Será que É. houve já um momento que o senhor disse, pronto, acho que não deveria ter percorrido esse caminho, as pessoas estão passando dificuldades, não tenho como ajudar agora, e eu estou a desenhar. Não, isso é uma questão muito principal quando a gente escolhe essa área, né? Não só da gente, mas dos pais, né? Eu comecei a estudar animação, eu tinha acabado de fazer 18 anos, né? Que aqui no Brasil é a idade, né? É a maioridade. E eu ficava assim, meus pais, eles sempre me apoiaram, mas eles falavam, pô, dá pra trabalhar com isso, tem emprego pra isso. E a gente sabe que tem, né? A verdade é que toda profissão sempre vai precisar de alguém. O problema é que algumas profissões, às vezes, elas acabam sofrendo mudanças, né? Que podem ter a ver com a política, com a época que a gente tá vivendo, que nem agora, a gente tá tendo aí IAs, né? Então, o mercado de arte ele está sofrendo mudança por conta desses impactos que vem tendo por conta de IA. Então, o que que isso acontece, né? Alguns estúdios vão precisar de menos gente. Então, animadores, né, artistas, manuais vão acabar a necessidade vai diminuir um pouco. Infelizmente isso vai acontecer. Mas não é total. Então, quando a gente escolhe esse tipo de trabalho, eu acho que a gente tem que ter essa noção. O que eu tô escolhendo é um trabalho artístico, é trabalhar com arte. Não é qualquer coisa, não é qualquer trabalho. E quando eu digo isso, não é de uma maneira arrogante, né? Não é dizendo que é melhor do que outras coisas. Não, de maneira alguma. Mas é um trabalho que, assim, você tem que gostar muito disso e ter a noção de que é difícil. É uma escolha que envolve sacrifício. Então, trabalho sempre vai ter. Sempre vai ter animador empregado, sempre vai ter animador é, recebendo certinho, com as contas pagas, mas a gente tem que ter essas noções que pode acontecer crises, né? Hoje em dia eu tenho dois trabalhos, né? Eu sou animador, mas eu também sou professor de animação, que apesar de ter ali em comum, são coisas diferentes, né? A docência, dar aula passa a ser outro trabalho, é de outra maneira, né? Não é todo mundo que vai querer fazer isso, não é todo mundo que vai gostar de fazer isso, não é todo mundo que vai conseguir também onde que dá aula, né? Porque se você precisa de muito menos professores de animação do que precisa de animadores. Então, eu tava num trabalho que precisava de pouco, agora eu tô num trabalho que precisa de muito menos funcionários ainda, então eu só tô indo nos mais difíceis. Mas sim, paga as contas, tá? Acontece isso de você às vezes ficar meio preocupado. Eu passei momentos de que mandava currículo e não aparecia trabalho, né? Nem sempre é pela qualidade do meu trabalho, ou pela qualidade do trabalho de você que tá vendo aí. É porque às vezes o mercado tá um pouco saturado ou tá sem verba. A gente tem passado aí os últimos 1 ano, 2 anos que o mercado tem dado uma esfriada, então tem poucos projetos saindo, você vê menos coisa de animação aparecendo, e isso significa que tem muito animador que não encontrou trabalho nesse período. Eu fiquei um tempo sem trabalho de animação. Tava ali dando as minhas aulas de animação, mas eu não achava muito trabalho para animar. Isso é um problema. Mas eu acho que não é específico de animação. Eu acho que todas as áreas no mundo inteiro, todos os trabalhos estão passando por isso. E uma coisa que tinhas dito ontem que eu gostei muito é dizias sempre que as pessoas têm oportunidades diferentes, Com ou certeza. que pode funcionar para uma pessoa, pode não funcionar para outra, e dizias que estás grato por ter funcionado para ti. Com certeza, eu dei muita sorte, né? Isso também a gente esquece que muitas vezes vai ser sorte, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o mercado de animação ainda não tá muito forte, né? A gente comparar com o que a gente vê, por exemplo, Estados Unidos, Japão, Canadá, Espanha, é muito mais do que é o que a gente vê no Brasil. E imagino que seja muito mais do que você vê, né, aí no seu país. A gente já tem uma luta, eu tenho uma luta mais difícil, provavelmente você tem uma luta mais difícil ainda, porque como é que você consegue o trabalho? Muitos alunos perguntam: se não tem estúdio no Brasil,
Eu não consigo trabalhar? Não. Hoje em dia, a gente tem internet, facilita muito, porque você pode estar em qualquer país, pode estar aqui no Brasil, pode estar em Gana, pode estar na França, pode estar na Espanha, pode estar em Portugal e trabalhar para um outro país, trabalhar para os Estados Unidos, trabalhar para um Canadá. Aqui eu já fiz bastante, né? É o que salva, mas depende bastante disso, da sorte, de você estar num contexto que você consiga. Eu disse de sacrifício, né? A gente precisa se sacrificar muitas vezes de tempo, mas não é todo mundo que vai conseguir se sacrificar, né? Porque às vezes, o que que eu digo de sacrifício? Quando eu me formei, eu tinha 19 anos, mas eu morava ainda na casa dos meus pais. O sacrifício que eu fazia era, por exemplo, trabalhar 12, 15 horas por dia, mas eu ainda tinha um lar, eu ainda tinha alguém cuidando da minha casa, eu tinha um pai, eu tinha uma mãe ali, né? Às vezes as pessoas, alguém mais velho já mora sozinho e precisa, o sacrifício que essa pessoa precisa fazer é muito maior de tempo, de esforço. Então, mas ele precisa acontecer, né? Se alguém tiver assistindo isso e tiver nessa dificuldade, tipo, de pô, tá sendo difícil pra mim, eu tentaria pedir pra você aguentar um pouco mais, porque você escolheu trabalhar com isso, e isso é muito legal. Mas você vai precisar, infelizmente, se sacrificar. Algumas pessoas precisam mais, outras precisam menos. Mas vai dar certo, dá certo. Em algum momento dá certo, e aí depois fica tudo muito mais fácil. Essa é a parte boa, né? Ok, antes de nós passarmos para as nossas últimas perguntas, a curiosidade que eu tinha perguntado era o que é que achas do GTA 6? O que é que estás a esperar? Tinhas especificado que para jogos, né? Que está mais para baixa qualidade, a animação não precisa ser tão avançada. Quer dizer, pegamos 2 frames, martelo em cima, martelo embaixo, estamos satisfeitos. Sim. Mas para os últimos jogos, PlayStation 5, Xbox, é necessário a animação estar mesmo boa. Então, como animador, como vês isso? Eu vejo bastante isso, eu gosto bastante de jogo, né? Eu gosto bastante de jogar. E GTA, pra mim, eu adoro GTA. Eu adoro muito GTA V. Eu gosto bastante de Red Dead, né? Que são os dois jogos da Rockstar. E recentemente, eu tô jogando Red Dead atualmente. E é bem legal de ver essas animações, né? Quando a gente vê um carinho, um detalhe que é aplicado numa animação. E você se sente dentro daquele mundo, né? Eu acho que o GTA 6 vai ser isso. Eu espero, na verdade, que seja isso, de você estar ali naquele mundo que é um padrão dos caras desse estúdio de jogos né, e os animadores dele de fazerem coisas boas. E aí você vê os gráficos e você espera que a animação também esteja naquele nível, porque se não tiver, acaba caindo no que a gente comentou que é o Uncanny Valley, né? O Vale da Estranheza, de quando você tem um gráfico bonito, mas a animação não é boa. E aí você olha, tipo, tá esquisito isso aí. Porque quanto mais realista é o gráfico, a animação tem que acompanhar. Porque não tem nada a ver, né? O gráfico é uma coisa, a animação é outra. São duas coisas completamente diferentes. Não é porque o personagem tá hiper bonito numa foto que a animação vai estar bonita. Não tem nada a ver. Então, quando a gente tem esses gráficos hiperrealistas, os animadores têm que se empenhar muito mais para fazer essa animação. E eu espero ver isso, né? Que é o que a gente vê no Red Dead, né? Que eu falei dos animais, você vê os detalhes que eles colocam nos animais, nas pessoas trabalhando ali nas casas. Isso é bem legal e eu tô louco para ver isso no GTA 6. Ok. ahn, Se pudesse começar de novo, o que faria de diferente? Com tudo que já sabes. Cara, eu teria aproveitado, né? O começar de novo pra mim seria ali 2018, 2019. Eu acho que eu tinha muito mais fôlego, eu tinha muito mais energia. Eu acho que tentaria aproveitar mais essa energia pra estudar coisas novas. Eu acho que eu desperdicei muito tempo ficando no conforto, né? Na zona de conforto. E isso é um problema. Isso é um problema muito sério quando a gente se sente confortável e não procura mudar muito. Eu tive uma evolução, mas é uma evolução que, na minha opinião, ela é muito lenta. Eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais expressiva se eu soubesse onde aplicar a minha energia. E eu não fiz isso, então eu acho que eu gostaria de ter tido essa oportunidade de saber onde aplicar a minha energia para estudar melhor, né? Continuar desenhando, que é uma coisa que eu acho que eu perdi, que é eu desenho muito menos hoje em dia, né? E para animação cutout não é extremamente
importante desenhar. E quando eu digo que eu desenho muito menos é porque eu perdi o hábito. Não que eu deixei de saber desenhar, mas você perde o hábito. Quando você perde o hábito, você fica enferrujado, né? É que nem, eu não sei, falar uma língua diferente. Quando você fala um inglês todo dia, tá fluente. Quando você fica muito tempo sem falar, às vezes você esquece as palavras. Ou andar de bicicleta, né? Você até sabe andar de bicicleta, mas você fica muito tempo, você sobe, você dá aquela bambeada. E pra mim, o desenhar é isso. Quando eu pego um caderno pra desenhar, ou até mesmo a mesa de desenho digital, demora mais. Eu sinto que é mais custoso. Então, eu acho que seria isso: estudar mais e me manter desenhando. Ok, muito obrigado pelas respostas. Ah, o senhor Murilo é muito, muito, muito humilde. Muito obrigado mais uma vez Que por isso, ter imagina. aceitado o convite. Obrigado pelo que você faz. É uma coisa muito engraçada e meio esquisita. Quer dizer, você simplesmente se esforça, você simplesmente tenta desenvolver a tua arte e as pessoas te assistindo vão também desenvolver quem são. Às vezes vão acabar se tornando melhor pessoas, ou seja, você acaba impactando positivamente vidas Ah, que obrigado. provavelmente você nunca vai entrar em contato, você acaba impactando pessoas que provavelmente nunca vais conhecer. O que aconteceu também conosco, quer dizer, nós assistimos talvez a Cartoon Network, o Boomerang, a Sim, Disney, e falamos, não, nós também queremos, também temos que é, fazer isso. com Talvez o certeza. Avatar Last Airbender, então é bom, tenho certeza que alguém, uma menina pequena vai assistir a nossa conversa e falar: Uau, eu quero ser como o Murilo, também quero usar. O que que o Murilo disse? Tão bom! Ele disse que é animate. Não, vou procurar. Legal. Então, é bom saber isso. Às vezes nós só vemos o impacto das coisas muito mais à frente. Caso Deus nos permitir ver, né? É como às vezes leio a história e vejo, por exemplo, as pessoas inventaram um transistor e pronto, deve ter pessoas naquela época que falaram: Isso é só um transistor, só liga e desliga, o que que isso faz? Não é nada disso. Sim. E anos depois estamos aqui com IA generativa e no fundo é mesmo só coisas que ligam e É, desligam. só coisas que ligam e E desligam. Nossa, é é um verdade. grande escopo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou Eu que deixar agradeço. as redes sociais do Sr. Murilo aqui, tanto o Instagram. Além do Instagram, onde é que as pessoas podem te encontrar? Eu também tenho meu canal no YouTube, né, onde eu compartilho lá as coisas, mas de rede social mesmo é o Instagram que eu participo mais. As outras eu não trabalho muito. Ok, muito obrigado. Como dizia já, meus alunos, alguns dos meus alunos vão ter que praticamente assistir os teus conteúdos para me facilitar fazer os outros cursos, para não ser repetitivo. Então, mais uma vez, muito obrigado e boa continuação aí. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Quem quiser, manda mensagem lá, fica à vontade. During the talks, during the talk, getting late, simple, never stops. During the talk, come and hear the creators talk.